Aleluia. Em Jesus nós sempre vimos onde eu disse para os irmãos que têm recebido a promessa de Deus. Se tiver algum irmão que queira compartilhar com a igreja as promessas que os irmãos têm recebido da parte de Deus, é só procurar o diácono que estará nos comunicando. Se você deseja compartilhar com os irmãos as promessas que nós temos recebido, são 13 lições que nós estudamos e com certeza os irmãos que já receberam da parte de Deus a promessa, ou vai receber e querem compartilhar com a igreja, tem a oportunidade. Então depois o nosso irmão já consegue dar o seu nome. Vamos colocar de pés em reverência à palavra de Deus. Quero chamar aqui o missionário Júlio para fazer a leitura da palavra de Deus e orando com Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 2. Salmos 2, a gente vai ler do verso 1 até o verso 8. Salmos 2, do 1 ao 8, começa assim: Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri. O Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende, com sua fúria os aterroriza. Ele diz: Estabeleci meu reino no trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: Você é meu filho. Hoje eu o gerei. Basta pedir-lhe e darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Amém? Pode ser assim, tá? O Salmos 2,8 é um salmo muito usado pelos missionários. Quando a gente estava na escola missionária, principalmente, a gente estava no finalzinho da escola lá, a gente orava, né? E declarava Salmos 2,8, né? Que o Senhor diz: Pede-me e te darei a terra, né? A tua herança e as possessões, né? As bordas da terra te darei. Esse é um Salmos, que aproveitando aqui, pastor, é um Salmos também que ele tem uma promessa, mas uma promessa condicional para nós. Né? A gente declara muito, e lá atrás eu declarei bastante. Deus um dia ele me disse: me pede algo para eu te dar. E eu orei e eu pedi ao Japão. Eu pedi: Deus, eu quero o Japão. Eu quero ganhar o Japão para o Senhor. Eu não quero o Japão como minha terra, eu não quero virar dono do Japão, mas eu quero ganhar o reino espiritual do Japão para o Senhor, para que o povo japonês se renda de joelhos ao Senhor. Aleluia. Sabe, muitas vezes nós deixamos de receber promessas que Deus tem para nos dar. Eu falei aqui no dia que eu dei a aula, por dois motivos. Um é quando a gente está na ignorância. Só que agora a gente aprendeu. Tivemos 13 lições somente de promessas de Deus. Então não estamos mais na ignorância. E outra por falta de fé ou iniciativa. A gente dá um passo. Deus, ele quer conosco o quê? Um relacionamento. Ele se relaciona conosco. E pela graça e misericórdia dele, ele nos convida a participar da obra dele. Deus não precisa da gente para fazer a obra dele. Mas ele nos convida por misericórdia e graça na nossa vida, para que a gente possa fazer algo que é muito maior do que a nossa própria existência, que é proclamar a Deus. Amém? Eu também, outro testemunho que eu posso contar aqui sobre promessa e sobre isso, foi quando eu estava no Brasil. Viemos para o Japão e ficamos 2 anos quase no Brasil, eu e a Rebeca. E a gente pisou o pé no Brasil e a gente falou: agora começa nosso processo de preparação para o retorno do Japão. É um país caro, um país de primeiro mundo, e lá no Brasil a moeda não vale muita coisa, né, comparado ao Japão, ao dólar. Então a gente se planejou ali, eu pesquisava e tal. E ali vi, né, o que a gente vai precisar? Precisamos de um carro. Lá no Brasil a gente consegue se virar muito bem sem carro. Aqui no Japão, rapaz, esses 2, 3 meses que nós ficamos aqui a pé é
Triste. E ali eu pesquisando o carro, entrando em Instagram, concessionária aqui no Japão, e vendo, eu falei, amor, vai dar pra... Com muito esforço ali, a gente vai comprar um casezinho, né, para seguir a missão. Só que eu orava a Deus e pedindo, Deus, eu quero um carro para abençoar a tua obra, eu quero algo que eu possa transportar pessoas, coisas que possa acrescentar para o teu reino. Eu orava isso lá no Brasil e mal sabia que Deus estava preparando aqui. E para a honra e glória de Deus, hoje eu tenho um carrinho que cabe 8 pessoas, eu consigo transportar coisas que precisam. Então são essas coisas, não é sobre a bênção em si, sabe? Deus vai te dar uma casa, um carro bom, mas é a intenção para aquilo que você quer, né? Deus ele vai te dar um carro, ele quer te dar uma casa, ele quer te abençoar, mas ele quer que nós sejamos canal de bênção, que a gente use isso para a glória dele aqui na terra, entendeu? Para espalhar, né, a glória dele aqui, né? O Carlos, eu estive na casa do Carlos, pode contar, Carlos? Pode. Eu estive na casa do Carlos lá, ele vem cá, vamos comer, né? Na casa do comer. E ali a gente teve um tempo legal, ele mostrou a casa ali, né? Onde ele comprou e tal. E ele tem a intenção, ele colocou, compartilhou comigo. A minha intenção é a gente poder fazer coisas aqui, né? Chamar os jovens, chamar os irmãos, fazer uma reunião. Eu tenho espaço, eu tenho quintal, recepcionar pessoas, né? Então é sobre essas intenções das coisas que nós buscamos que nós devemos sondar nosso coração. Por que eu quero atingir tal coisa? Por que eu quero obter tal coisa? Né? O que isso vai gerar na minha vida para eu poder ser um canal de bênção? Seja na minha igreja, seja para uma pessoa próxima, para um amigo de fábrica, de trabalho, né? Então, nós devemos pedir, orar, pedir com fé aquilo que queremos, só que sondando a intenção, o desejo do nosso coração para que isso não se torne algo ruim que vai nos afastar de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, eu te dou graças nessa noite, porque o Senhor é bondoso e grandes promessas o Senhor tem para nós, para aqueles que o amam, Pai, e nós te agradecemos por isso, Pai. Eu peço, Santo Espírito de Deus, que o Senhor acrescente fé no nosso coração. Fé para caminharmos mesmo quando não houver chão. Fé, Pai, para pedirmos aquilo que ainda não conseguimos contemplar com os nossos olhos, mas que venha exaltar o Teu nome através de nossas vidas, Pai. Não por nós, mas é porque o Senhor é digno de ser adorado. O Senhor é digno de ser conhecido entre as nações, Pai. E que as nossas vidas estejam continuamente diante do Teu altar. Assim como o salmista orou e pedindo, sonda-me meu coração e vê se há algum caminho mau e que nós possamos fazer isso. Sondar as nossas intenções, os nossos desejos e que elas sejam voltadas, Pai, para a Tua glória, para que o Teu nome seja conhecido, para Te exaltar, Pai, porque Tu és digno. Coloca desejos do Senhor no nosso coração, Pai. E que nós possamos, Pai, ser o Seu povo, embaixadores do Senhor aqui nessa terra, no Japão, onde nós carregamos o Teu nome, com autoridade, com poder, e que vidas sejam transformadas, cadeias sejam quebradas, relacionamentos sejam refeitos, Pai, pelo poder do Teu nome, e para que o Teu nome seja louvado e engrandecido por toda a terra, Pai. É o que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém.